Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Lucas Gomes, sou o dono do canal Lucas Gomes. Seja muito bem-vindo se você é novo por aqui. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você os pilares, os fundamentos que me fizeram crescer muito na minha carreira profissional, tá? E que você pode aplicar também, aí que eu tenho certeza que se você fizer, ou se você conseguir captar pelo menos 10% do que eu vou falar aqui, e se você conseguir aplicar isso que você vai entender, com certeza você vai colher os resultados, seja no médio ou no longo prazo. Por que eu não vou falar aqui do curto prazo? Porque o curto prazo, ele não é parâmetro de nada, tá? Eu trabalho, por exemplo, com análise de dados muitas vezes, né? Eu lido com muitos dados. E para você conseguir fazer uma boa análise de dados, você precisa ter uma boa coleta. E às vezes, se você tem uma quantidade pequena de dados para ser analisado, aquilo não pode ser utilizado como parâmetro. Então, eu não quero dizer para você aqui o que eu estou fazendo hoje, mas eu quero dizer para você o que eu fiz há 5 anos atrás, porque já faz bastante tempo. E eu posso dizer para você, olha só, o que eu fiz há 5 anos atrás na minha carreira profissional mudou completamente a minha vida e também vai mudar a sua. Então, se você está interessado nesse tema de vídeo, né? Aqui eu falo muito sobre carreira profissional, sobre negócios, empreendedorismo. Se você está interessado nesse tipo de conteúdo, fica comigo até o final porque vai valer a pena cada segundo, tá? Mas antes de eu começar aqui a falar sobre as coisas que mudaram, eu quero falar como é que eu cheguei no tema desse vídeo. Eu fiz uma reunião com um grande amigo meu online no início dessa semana e, cara, eu tô passando por uma situação meio complexa nos últimos dias, tá? Uma situação que não é tão fácil de se resolver. E esse meu amigo, ele falou assim, cara, é impressionante como você não se deixa abalar sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor e você continua trabalhando como se nada estivesse acontecido. E de fato, depois de, cara, sei lá, depois de ter passado pelo exército, depois de ter tomado tanta porrada na minha vida, eu vejo que dificilmente as coisas externas, elas me abalam, sabe? É difícil você ver uma coisa assim que vai me desestabilizar a ponto de eu não conseguir trabalhar, por exemplo. Obviamente que eu sou um ser humano, então, muitas coisas sim acabam me deixando um pouco chateado, alguma coisa nesse sentido, mas nada que vai fazer com que eu fique sem trabalhar, por exemplo. Então, eu até falei pra ele, cara, uma coisa que eu entendi nessa vida é que independente do seu humor, independente do seu estado de espírito, você sempre tem que estar plantando. Sempre. Você nunca pode parar de plantar, em hipótese alguma. Cara, pode estar pegando fogo, pode estar quebrando pau, o negócio tem que estar, cara, tá horrível. Você tem que continuar semeando coisas boas, independente da situação. Isso aí, pessoal, é um mantra que eu trago para minha vida, tá? Quem já trabalhou comigo sabe disso. Eu nunca medi esforços para trabalhar, nunca. Eu nunca fui braço curto, eu nunca fui do tipo de pessoa que olha para uma coisa e fala, isso aí eu não vou fazer porque não é responsabilidade minha. Eu nunca fui do tipo de pessoa que terceirizou uma culpa, por exemplo, de alguma coisa que fez errado. Então, esse tipo de mentalidade, o fato de você ter a sua cabeça inclinada para agir dessa forma, onde você aceita o desafio e não mede esforços para fazer aquilo, vai fazer com que você tenha uma alta performance no trabalho. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas se deixam afetar pelo que acontece externamente. Então, às vezes a pessoa teve uma situação ruim dentro de casa, ela leva isso para dentro do trabalho. Às vezes a pessoa ela teve uma situação ruim com o namorado, com a namorada, ela leva isso para dentro do trabalho. E isso afeta muito essa pessoa. E aí ela deixa de entregar. Só que uma coisa que eu entendi é que o trabalho, ele não tem nada a ver com essas situações. Então, independente do que esteja acontecendo na sua vida, se você continuar semeando coisas boas, as coisas vão acontecer para você uma hora ou outra. Você pode ter certeza disso. Se você não baixar a cabeça, se você não se desestabilizar, as coisas vão continuar acontecendo. Você pode ter certeza disso. E por que eu estou falando isso? Essa semana, um cara muito querido, assim, que trabalha comigo, ele me chamou e ele falou assim, Lucas, eu não sei o que está acontecendo, não sei se é você ou se é alguém da sua equipe, mas tem muitas pessoas me chamando aqui. Tem muita gente de indicação entrando em contato comigo para fechar serviço. Aí eu falei para ele assim, olha, quando você planta sementes boas na vida das pessoas, é isso que acontece. Você tem controle sobre a quantidade de sementes que você vai lançar, mas você não tem controle sobre a colheita. E a colheita, muitas vezes, ela é uma colheita pequena, mas a colheita também pode ser exponencial. Você não tem controle sobre o quanto você vai colher, mas uma coisa é certa, a colheita sempre vem. Então, se for para semear alguma coisa, que seja semear coisas boas, né? Porque isso sempre volta, você pode ter certeza. E aí eu mandei essa mensagem para ele, né? E ele me agradeceu e tudo mais. Só que eu não fiz nada demais, não fiz nada além do meu trabalho. Você indicar uma pessoa
que é de confiança, você indicar uma pessoa que faz um bom trabalho, é mais do que sua obrigação, sabe? Por quê? Porque você, ao indicar essa pessoa, você tá fazendo bem para outra pessoa também. E se você ganhar alguma coisa com isso ou não, isso não faz tanta diferença, contanto que você esteja fazendo bem. Então, uma coisa é certa, você quer crescer na sua carreira profissional? Lucas, eu estou no início da minha carreira, eu não sei o que eu preciso fazer para chamar a atenção do meu chefe, para ser promovido no meu trabalho, para galgar uma nova posição, ou até mesmo para sair desse emprego que eu tô hoje, arrumar um outro emprego. Eu vou te dizer, comece a fazer além do que as pessoas esperam. Comece a semear coisas boas. Eu vou te contar a história dessa tatuagem aqui, ó. É a única tatuagem que eu tenho, é uma ampulheta. Eu fiz essa tatuagem com o primeiro dinheiro que eu ganhei na internet. Essa tatuagem, ela tem uma história, assim, porque, cara, quando eu fui começar um projeto online, eu não vou dizer pra você que eu fui desacreditado, né, que as pessoas falaram pra mim que eu não iria conseguir. Não teve essa situação, isso nunca existiu. Mas sabe quando você observa os olhares das pessoas? Sabe quando você tá contando aquele sonho que você tem e a pessoa te olha de uma forma que ela nem precisa dizer nada? Era assim que as pessoas me olhavam, era exatamente dessa forma. E quando eu ganhei o meu primeiro dinheiro online, que foi R$300, e eu ainda tive que pegar R$80 do meu bolso a mais pra fazer essa tatuagem, porque custou R$380, tô igual o Julius, né? Essa tatuagem foi R$380,55. Mas, cara, eu peguei o meu primeiro dinheiro online e fiz, e pra mim foi uma sensação muito boa. Vez ou outra eu me arrependo, tá? Tenho vontade realmente de tirar essa tatuagem, mas o símbolo que ela representa pra mim é muito importante, porque representa um símbolo de conquista, porque pela primeira vez na minha vida eu tinha feito um projeto onde eu não tinha desistido dele e eu tinha conseguido ir até o final. Porque a minha vida, antes de dar certo no online, parecia que ela era um eterno ciclo de iniciativas que não eram acabadas, sabe? Eu começava uma coisa e eu parava. Eu começava a ler um livro e eu não terminava. Eu começava a academia, e aí a academia nunca para, mas eu não metia o shape. Eu começava a treinar uma luta e aí eu abandonava. Eu sempre começava as coisas e nunca terminava. Eu começava a estudar para concurso e aí eu abandonava o estudo de concurso. Eu começava uma faculdade, eu abandonava a faculdade. Começava um relacionamento, eu abandonava o relacionamento. A minha vida era um eterno ciclo de começar as coisas e de não terminar. Quando eu consegui começar um projeto na internet, que eu recebi a primeira transação, o primeiro Pix de R$300, pra mim isso significou muito. Tanto que eu fiz essa tatuagem no meu corpo, que provavelmente vai ficar comigo pro resto da minha vida. Então, o que você tem que entender pra eu chegar nessa tatuagem aqui? Até eu ganhar os meus primeiros R$300 com o digital, eu trabalhei de graça pelo menos uns 6 meses. Lucas, como assim você trabalhou de graça? Foi isso mesmo, na pandemia eu comecei a cuidar de tráfego de negócios locais, comerciantes que moravam aqui no condomínio, por exemplo. Pedi para eles a autorização, falei que eu estava estudando e que eu não iria cobrar nada por isso. E aí esses negócios, essas pessoas confiaram o negócio delas comigo e eu comecei a prestar esse serviço sem cobrar nada. E foi assim que eu comecei no digital. Essa é a minha história. E eu vou te falar, eu não me arrependo disso. Eu sou grato até hoje por ter trabalhado de graça. E aí eu trabalhei 6 meses de graça e aí no 6º mês eu fui ganhar o meu primeiro dinheiro e foi aí que as coisas começaram a acontecer. E olha que coincidência, eu só trabalhei na agência de marketing que eu trabalhei, que foi extremamente importante também, por conta desses projetos que eu trabalhei gratuitamente, porque eu trabalhei neles, criei um case, né, tinha algo a ser apresentado, apresentei para o dono da agência, ele gostou e me contratou. Então muitas vezes, para algo acontecer na sua vida, você precisa dar o primeiro passo. Você pode ter certeza de que se a sua vida ela tá travada em alguma coisa, se tem algo que não tá fluindo, não tá acontecendo, você pode ter certeza que muitas vezes isso acontece por conta de uma resistência sua. Porque se você simplesmente deixar as coisas acontecerem, não vai acontecer do dia pra noite. Nada acontece do dia pra noite. Nada. Absolutamente nada. Só que se você deixar as coisas fluírem na sua vida, você pode ter certeza que em 5, 10 anos, a sua situação de vida vai ser completamente diferente. Foi assim comigo, foi assim com a vida de várias pessoas que eu conheço. E isso pode acontecer na sua vida também. Então, esse vídeo é um pouquinho mais motivacional. Senti que eu deveria gravar isso aqui, falar pra você. E assim, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo na próxima quinta-feira, na semana que vem, às 19 horas. É isso, estamos juntos, valeu, abraço e falou!